Apareceu uma luzinha, olha lá, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Wesley, nosso intérprete de Libras, não tinha te cumprimentado antes. Boa tarde, Mônica, boa tarde, Poit. Um minutinho só, eu vou fazer uma contextualização aqui antes, inclusive para as pessoas começarem a entrar. E daí eu já passo a palavra para vocês quando tiver um quórum suficiente aí para ouvir os convidados. Primeiro, contextualizar o que nós estamos fazendo aqui. Esse ano a Secretaria da Pessoa com Deficiência faz 15 anos, super importante reconhecer, comemorar, porque foi a primeira secretaria municipal a ser criada no Brasil, né, e ela ensejou a criação de muitas outras, várias outras secretarias pelo Brasil, tanto em nível municipal como em nível estadual. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem várias, né, e tem espalhadas aí pelo Brasil. Menos do que a gente gostaria. Eu, inclusive, alguns anos atrás, fui para uma reunião da ONU sobre deficiência no Japão, e eu defendi este modelo de gestão pública, que via para a questão da deficiência, que é uma pauta que tem passivos enormes no mundo inteiro, né, e precisa ser acelerada, né, eu sugeri que a ONU adotasse esse modelo, incentivasse esse modelo no mundo inteiro, ou seja, a criação de instâncias, não precisa ser secretarias necessariamente, pode ser coordenadorias, superintendências, diretorias, não importa. O importante é ter um canal com força política, né, um canal com apoio do mandatário, né, seja ele prefeito, governador, para que a ação principal de uma secretaria como essa, que é a ação intersecretarial, né, que é o famoso pentelhar as outras secretarias, cutucar para que elas façam, né, o que tem que fazer, o que já está na agenda, e ampliem essa agenda. Né? Então, é um trabalho, esse é o principal trabalho dessa secretaria. Nós íamos fazer uma grande festa, um grande evento internacional, ia terminar com o show do Paralamas, homenagens a todo mundo que foi importante desde a fundação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em 89, passando pela CPA, em 2006, que a CPA é um marco, talvez um maior marco de todos, e depois a secretaria, que é meio, inclusive, fruto da própria CPA. Mas aí veio essa pandemia e nos restou o trabalho virtual, que está indo muito bem. A gente tem conseguido audiências muito boas, né, e levar essa mensagem da inclusão da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência a públicos, né, diversos. Então, né, e cada um que é convidado traz um pouquinho o seu público também, e a gente acaba ampliando essa rede de apoio, essa rede de gente sensível à nossa causa. Então, né, tem sido muito legal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, depois que eu terminar esse preambular aqui, que quem são vocês? Quem é a Mônica Cavenaghi e quem é o Sou Poit? E vamos aproveitar para fazer também uma autodescrição em atenção às pessoas com deficiência visual né, que estamos acompanhando. Então, eu vou começar por mim. Antes eu vou agradecer aqui o povo que está com a gente. Tem umas pessoas que estão com a gente todos os dias, né? Uma honra. A Marli Santos, nossa querida presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Rose Oliveira, o Benjamin Lobão, abraço para você, Lobão, a Sueli Ingaunes, o Evandro Guimarães, você conhece o Evandro, né, Mônica? Lá no Maranhão, nos assistindo aqui. As pessoas falam o seguinte, têm falado para mim, eu tenho ou cozinhado, feito, ou almoçado, escutando as lives. Então, bom. Eu já fiz isso, Cid, eu já fiz isso. Bom, desce aí, quem mais? A Rosimeire Castilho está sempre com a gente, obrigado, Rosimeire. Quem mais? Toda a turma da secretaria nos acompanhando. Quem mais? Marinalva Macedo, nossa querida Marinalva, lá de Aricanduva.
Bom, Thaís Silva, o Márcio Dias de Câmara, que tem uma reunião já já com a vereadora Soninha, Nicolas Stavropoulos, não sou muito bom de grego, espero que tenha a Janaína Oliveira, ou seja, dezenas de pessoas que já estão nos acompanhando e já nos permite passar a bola para os convidados, que é quem a gente quer ouvir, né? E afinal, eles estão vendo todo dia, não tem novidade nenhuma. Me autodescrevendo, hoje, eu tenho só para 57 anos de idade, 5,7, tenho pele meio parda, cabelo bem curto e meio grisalho, estou com fone de ouvido tipo piloto de helicóptero, né? Camiseta polo branca, e atrás, de fundo, um mapa da cidade de São Paulo e um banner da secretaria com uma cola ali com os principais projetos da secretaria. Então é isso aí. Obrigado. Vamos começar. Querida amiga, parceira, Mônica Cabenaghi, obrigado por você estar aqui com a gente. Né? Demorou. E é bom que você está com uma dobradinha excelente, que é o Wilson Poit, eu sou fã dele, do Wilson sou eu, né? Outro fã que ele tem. Mônica, quem é a Mônica Cabenaghi? Conta pra gente. Bom, boa tarde. Eu sou administradora de empresas e que há 30 anos tive a oportunidade, por força de uma primeira paixão, né, que foi a paixão pelo Carlos, eu acabei me apaixonando pelo trabalho que o Carlos fazia. O Carlos, na época, adaptava carros para pessoa com deficiência, e aí eu era da área de sistemas, não tinha nada a ver com esse universo, me aproximei dele, enfim, e acabei me encantando pelo trabalho dele, entrando na Cavenaghi. Então eu há quase 30 anos, né, trabalho numa empresa de tecnologia assistiva, que fabrica e comercializa produtos de tecnologia assistiva, especialmente voltados a pessoas com deficiência física, especialmente adaptação de veículos e cadeiras de rodas. E, mais recentemente, acho que é muito difícil a gente atuar nessa área sem se apaixonar por ela, e aí eu comecei a me incomodar por perceber que a acessibilidade, quem sabe, não é acessível, né? Ou seja, esses produtos de tecnologia assistiva não são tão acessíveis a todas as pessoas, até pelo custo que tem, né? E aqui no Brasil, na imensa maioria das vezes, tem que ser suportados pelas próprias pessoas. Então, por isso, acabei me envolvendo um pouquinho com o terceiro setor, e hoje eu estou vice-presidente da Abridef, né, que é uma entidade que congrega as empresas que atuam dentro desse segmento, e tive a honra também de ser convidada para presidir o Conselho Gestor da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que hoje está sob comando da Célia Leão. Então, esta sou eu, me autodescrevendo. Eu tenho pele clara, tenho 52 anos, tenho pele clara, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, um pouco encaracolados, uso óculos, estou com uma blusa creme, com um colar colorido, e meu cenário é uma parede branca com 2 quadros, o que está exatamente atrás de mim é florido. É isso. Muito bom. E um prazer estar aqui, Cid, uma honra. Sou tua fã, sou tua admiradora, acho que você tem conduzido a secretaria de forma brilhante, com muitos feitos. Sei das dificuldades, né, de uma secretaria transversal, como é a tua, né, e eu fico realmente encantada de ver, tenho ficado encantada de ver teu trabalho, e muito obrigada novamente, é uma honra poder estar aqui. Obrigado. Poit. Opa, um prazer também muito grande, Cid, estar aqui com você, um grande amigo. Já trabalhamos juntos aí como secretários na prefeitura. Então, eu sou o Wilson Poit, eu tenho 61 anos, sou engenheiro eletricista, então já rola, viu, Mônica, de cara aí um interesse grande pela tecnologia assistiva, mas eu sou uma pessoa
que tive uma origem muito simples. Nasci no interior de São Paulo, num sítio, e fui criado até os 12 anos, assim como se diz, na roça. Eu sou de Oswaldo Cruz, lá perto de Tupã, de Presidente Prudente. Fui numa escola pública rural até o 4º ano primário a pé, todo dia. E morei numa casa sem energia elétrica, na década de 60, né? Eu digo para os jovens que sem energia elétrica em casa não é sem Wi-Fi, é sem luz, sem TV, sem geladeira. Então, era uma vida muito boa em família, porque a gente conversava muito depois do jantar, dava sono, eu dormia na casa de madeira, e como tudo não deu muito certo na parte econômica, deu na parte familiar, mas a gente mudou para a cidade de Rinópolis, uma pequena cidade, e aí todo mundo recomeçou como empreendedor. Minha mãe cabeleireira e costureira, meu pai comerciante e eu e meu irmão, com 12 anos, fomos trabalhar, vendendo sorvete, entregando botijões de gás, e ali começou, então, uma vida de empreendedor. Mais tarde, até por esforço da minha mãe, guerreira, empreendedora, a gente pegou um trem, veio para São Paulo, 12 horas de viagem, eu fiz cursinho, acabei trabalhando, me formando em engenheiro, e depois tive toda uma carreira como empreendedor. A empresa Poit Energia foi uma empresa muito grande no Brasil, e na América Latina, de aluguel de geradores para shows, para televisão, para empresas, e de lá para cá resolvi me dedicar, então, a uma outra tarefa na vida agora, de ser funcionário público e de dar uma devolução. Sou uma cria do Sebrae, hoje eu estou superintendente do Sebrae, mas eu fui muito ajudado pelo Sebrae. Estou muito feliz de estar aqui no momento em que tanta gente está precisando da nossa ajuda. Para concluir, me descrevendo também, eu, apesar dos 61 anos, optei desde o dia de Ano Novo, eu não tenho cabelo, estou totalmente careca, parece que eu estava adivinhando, ficou mais fácil a manutenção agora, com uma maquininha que corta eu mesmo aqui no cabelo, e estou de camisa escura hoje, de camisa azul, e o meu cenário aqui é azul, com os abajures, mas é um cenário fake. É um tecido que eu descobri e eu penduro aqui atrás de mim para não mostrar a bagunça aqui do meu quarto, do meu apartamento. É isso, Cid. Super fã de você. Muito prazer, Mônica, de estar aqui junto. Bom, pessoal, eu esqueci de falar que nós estamos aqui com o nosso grande Wesley, né, o intérprete e outras atividades. Esse cara é um azogue também, ou seja, só fera, só feras. Obrigado, Wesley, por estar aqui. Para quem não está nos vendo, o Wesley está de camisa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, ele usa óculos, né, e é um excelente intérprete de Libras. Ele junta Libras com teatro, né, faz 1000 coisas aí muito interessantes. Mas isso fica para uma outra conversa. Mônica, bom, eu achei que essa dobradinha era muito boa, né, porque para falar um pouco desse contexto de empreendedorismo, do cenário brasileiro de tecnologia assistiva, que é fraco ainda, né, quer dizer, tem um super potencial de crescimento, né, o Poit, né, ele, depois que ele, de uma carreira né, de grande sucesso como empresário, ele você virou mecenas, né, durante um tempo, quer dizer, compartilhando tudo que ele aprendeu, os ensinamentos dele com pessoas que estavam começando, né? Eu lembro que acho que eu te conhecia uns 20 anos atrás, um pouco menos, talvez, em Florianópolis, ou Porto Alegre ou Florianópolis, Porto Alegre, num evento do Sebrae Nacional. Você estava lá, era o grande guru das startups, né, do povo do empreendedorismo naquela época, né? E felizmente você hoje tem tempo para se dedicar à vida pública, né?
e oferecer um pouco, né, de todo o seu conhecimento para quem precisa, né? Obrigado aí pela sua atuação. Bom, Mônica, vamos lá. Fala um pouco desse cenário de tecnologia assistiva. Eu vejo muito potencial, eu vejo que nós não estamos, como país, tal, como indústria, explorando todos os nichos que a gente poderia. Minha percepção é certa ou errada? Com certeza, né, Cid? Se a gente analisa os números, né, da pessoa com deficiência no Brasil, que diferentemente do que muitas pessoas pensam, a pessoa com deficiência no Brasil não é necessariamente pobre, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é desvincular a deficiência da pobreza, né? Se a gente analisa os números, esses números, né, versus a necessidade que a tecnologia assistiva, que as pessoas têm, que as pessoas com deficiência têm de tecnologia assistiva, o que eu quero dizer tecnologia assistiva é uma primeira necessidade das pessoas com deficiência, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem um potencial de mercado muito grande. Qual é a grande dificuldade de você ser uma empresa inserida nesse segmento no Brasil? A questão de que quem paga a conta é a pessoa com deficiência, né? Diferentemente de outros países mais desenvolvidos, onde quem paga a conta é o Estado ou o seguro-saúde. Então, a gente tem, né, um problema importante, porque, por um lado, a gente tem uma demanda muito diversificada de produtos, muito diversificada. É difícil você ter escala em tecnologia assistiva, né? Então, se a gente vai falar, por exemplo, de uma cadeira de rodas para uma pessoa tetraplégica, só para que a gente cite, né, um produto qualquer, enfim. A diversidade, né, de itens e de soluções e de tecnologia dentro de algo que parece, né, teoricamente simples, é imenso. E as pessoas precisam dessa diversidade para que efetivamente elas sejam atendidas. Isso dificulta muito a escala, seja para a produção e seja para a comercialização. Então, para que você possa fazer um trabalho de qualidade, de fato, a gente precisaria de um mercado um pouco mais aquecido, e para isso eu tenho esta certeza de que a vida, né, de que o mercado de tecnologia assistiva no Brasil muda a partir do momento em que o Estado começa a pagar a conta de forma importante. Quando eu falo o Estado pagar a conta, talvez não seja necessariamente o Estado pagar a conta, mas que efetivamente hajam iniciativas públicas e privadas, e quem sabe até somadas, no sentido de se ampliar a possibilidade de uma melhor distribuição desses produtos. Deixa eu só te dar um viés. Em geral, nós não acionamos o seguro-saúde aqui no Brasil para questões de tecnologia assistiva. Não tem muito histórico. Eu acionei. Eu pedi na justiça e ganhei, acabei nem executando, porque na época era mais um cavalo de batalha jurídico, mas eu acionei e acabei ganhando do meu seguro-saúde, acabei ganhando não, o direito deu, não, como eu disse, eu não acionei, mas cadeira motorizada, cadeira de manual e cadeira de banho sob medida. Então, eu também acho que é um pouco de falta a gente criar, né, esse contexto e fazer com que as pessoas peçam, e mesmo para o Estado, pode ser feito para o Estado também. Você pede administrativamente, recebe a negativa e entra com ação. Então, eu acho que um caminho que já é bastante usado, mas que pode ser ampliado, infelizmente no Brasil, é o caminho da judicialização. Até que se perceba que é mais simples se ter uma política pública adequada, mais simples e mais econômico, né? Você ter uma política pública adequada do que você ficar atendendo a população através de judicialização, né? Mas, sem dúvida, concordo contigo, é um primeiro caminho, sim. Poit, você como profissional, como executivo, empresário, quando que você acordou, né? Quando caiu a ficha de que tinham pessoas com deficiência no mundo e que elas precisavam, em muitos aspectos, de uma atenção específica? Olha, Cid,
eu venho do interior, né, como eu falei. Então, tive primeiro uma infância rural e depois numa pequena cidade do interior, onde, estou falando do interior do estado de São Paulo, né, mas em pequenas cidades, essa ficha demora um pouco mais para cair. As dificuldades são maiores ainda a ter acesso a tecnologias, mas depois de fazer, eu fiz engenharia na FEI, aqui em São Paulo, e comecei a empreender e a viajar também, né? Não só a eventos, eu trabalhava com locação de equipamentos, e eu fiquei muito surpreso, porque a roda já foi inventada, né? Então, em outros lugares, eu pude ter conhecimento de como, em alguns países, essa tecnologia com que a Mônica trabalha, assistiva, tem muito mais progresso até e atenção, e aqui em São Paulo é mais ainda do que no resto do país. Mas eu queria aproveitar para falar que, além de cair a ficha, para mim é, assim, muito prazeroso estar no Sebrae. Estou há um ano no Sebrae, né? Mas encontrei no Sebrae já, assim, uma organização que dá muita importância para a pessoa com deficiência, né? Há muito tempo que, desde a Mônica mesmo contou de conhecer o professor Irani Cavagnoli, né, que trabalhou aqui como diretor. Isso tem importância no Sebrae, né, e há muito tempo é uma missão que tem aqui, tanto em relação ao atendimento dos clientes externos, os empreendedores, e eu disse aqui, quase 2.000 já esse ano monitorados pelo Sebrae, como aos nossos colaboradores. E nesse momento, a gente também, Cid, está passando assim, por um momento muito diferente, né, de tudo que a gente viveu. Então, o Sebrae também está procurando fazer coisas diferentes, porque tem muita gente que às vezes até empurrava com a barriga aí a vontade de empreender, tinha mais problema. Agora, infelizmente, é o empreendedorismo por necessidade, né? Tem que se conectar ao delivery, se viram obrigados a investir mais no marketing digital e vender online. Nesse momento de mudança, nos leva a refletir mais ainda sobre ideias antigas que estavam arraigadas aí e que a gente não imaginava que era capaz de fazer de outro jeito. E eu acho que fazer diferente é uma coisa que eu, desde que conheço, vejo que você, né, e quero te parabenizar, e nesses anos aí na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, eu acho que acesso da pessoa com deficiência ao empreendedorismo, que é aqui a missão do Sebrae, é super importante. E, como eu disse, assim, tem a nossa abordagem, aquelas pessoas que querem começar o próprio negócio. E nós temos, então, um programa de acessibilidade do Sebrae São Paulo, que tem como objetivo levar soluções do Sebrae às pessoas, tornar essas soluções mais acessíveis, um ambiente acolhedor, né? Nós temos um projeto aqui, para finalizar, que chama Sebrae Mais Acessível, que oferece produtos acessíveis para os clientes com deficiência, auxilia para incentivar empresários a contratar funcionários com deficiência. Também temos o projeto Libras, nós disponibilizamos aqui, já há bastante tempo, né, intérprete da língua brasileira de sinais para os atendimentos, às pessoas. Toda a nossa operação é voltada para chegar a esse público. Eu acho que empreendedorismo é um instrumento de empoderamento muito grande para todo mundo, né? E eu quero insistir que a questão da pessoa com deficiência aqui no Sebrae não é só um discurso, como a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, mas é uma prática, né? Nada do que eu falei seria pouco se não tivesse na nossa equipe aqui, colaboradores com deficiência. Eu encontrei um Sebrae aqui que já foi premiado 4 vezes, né, de 2014 até 2017, com o prêmio de melhores empresas
para trabalhadores com deficiência. Em 2016, a gente recebeu um reconhecimento de melhores práticas na ONU, e hoje em dia a gente tem, nesse momento, 50 funcionários e 22 estagiários com deficiência trabalhando conosco. São colaboradores super empenhados, totalmente integrados e excelentes colegas de trabalho. Tem sido uma experiência e um orgulho muito grande estar no Sebrae e poder estar compartilhando isso aqui com vocês agora. Que bom. Você sabe que eu ajudei a criar o Sebrae Mais Acessível lá atrás, quando eu estava no Estado ainda, com o Bruno, com o nosso querido Bruno Caetano. Aí agora na educação. Agora na educação. Né, e vamos falar um pouco mais sobre isso, que tem coisas interessantes. Mônica, nesse momento, né, nesse momento está surgindo aí o empreendedorismo de necessidade. Com você como empresária que lida com pessoas com deficiência, o que você sentiu? O que mudou nessa pandemia? O que mudou com essa crise no consumo de tecnologia assistiva? Alguma novidade? Olha, Cid, a gente se surpreendeu, para te ser bem transparente, né? E a gente se surpreendeu, a gente nem deveria ter se surpreendido, porque a gente assistiu aquilo que a gente sempre afirmou, ou seja, é incrível, né? Nós tivemos, claro, uma queda, né, no volume de vendas, obviamente, porém, com uma retomada relativamente rápida. A questão dos veículos, talvez menos, até porque, obviamente, para que a gente possa, né, acessibilizar um veículo, enfim, dar acessibilidade a um veículo, em primeiro lugar, ele precisa ser adquirido, né, e a gente teve toda a questão da indústria automobilística fechada, concessionárias fechadas, enfim. Mas, no geral, a gente não teve um desaquecimento tão importante nesse mercado. O que significa dizer que, de fato, tecnologia assistiva é um produto de primeira necessidade, né? Então, isto é uma constatação prática daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente sempre acreditou e daquilo que a gente sempre veio afirmando. Tanto é que você ficou aberta durante a quarentena, né? Quer dizer, é um serviço que teve permissão para ficar aberto em função dos reparos, consertos e tudo mais que tem que fazer, né? E mesmo atender uma demanda emergencial para o cadeira de rodas, para o que seja, não é? Nossa equipe, eu estou cada dia mais apaixonada pela minha equipe de trabalho, porque nós fomos em hospitais, nós atendemos as pessoas, eu falo isso para você e me arrepio, porque eu, como empresária, eu não me sentia à vontade, né, para dizer para as minhas terapeutas, né, para exigir, digamos assim, especialmente no início, né, da pandemia, enfim, exigir que as minhas terapeutas atendessem as pessoas dentro de hospitais, né, não é uma exigência da nossa atividade, porque nós temos uma loja aberta, né, mas espontaneamente a nossa equipe esteve presente e a gente percebeu o quanto, de fato, a gente tem vivido a nossa missão, sabe, Cid? Tem sido emocionante. Eu devo te dizer assim, sem nenhuma demagogia, tem sido emocionante poder perceber o quanto a gente tem uma missão mesmo, né? É uma empresa comercial, como outra qualquer, e é bom que a gente enxergue a tecnologia assistiva dessa forma, né, sem nenhum assistencialismo. Eu costumo dizer para quem começa dentro dessa área que começou a enxergar esse mercado de forma assistencialista, começou errado, né? Ele tem que ser visto como um outro mercado qualquer, né? Contudo, difícil você não olhar a missão. Aliás, olhar a missão, aprendi com o professor Irani Cavagnoli nas minhas primeiras aulas na PUC, que olhar a missão da empresa é a primeira exigência para que você possa ser um bom empreendedor. Antes de pensar, né, em qual é o EBITDA, né, quais são as margens de lucro, etc., é preciso entender o que a tua empresa, né, é chamada a fazer e por que comunidade. Né? Poit, então, nessa linha do empreendedorismo, dessas 2.000
pessoas que você atendeu, quantas tinham deficiência? Se vocês têm esse... Ou foram 2.000 pessoas com deficiência que vocês atenderam? Com deficiência, para Olha ser mais só, preciso. olha só. Para ser Me mais conta um preciso, pouco dessa interação, não só o que esse povo consome no Sebrae, né, o que eles buscam no Sebrae, e se você tem alguma história interessante para contar dessa experiência. tenho sim. Olha, o Sebrae está atendendo durante esse ano, com esse momento dessa crise, triplicamos a quantidade de atendimento, de uma maneira geral. A gente chega a atender 10, 11 mil pessoas por dia que querem ajuda, principalmente se procurando crédito, procurando um curso de disciplina financeira, e a gente tem toda uma biblioteca, eu vou falar aqui de cursos, e todos eles adaptados, né? E também eles procuram inclusão digital. Então, neste ano, nesse primeiro semestre, né, a gente já tem como missão no Sebrae promover, a Mônica falou disso, né? Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia. E esse programa que você ajudou a criar, Cid, o programa Acessibilidade, ele tem como missão tornar o Sebrae cada vez mais acessível para os nossos clientes, proporcionando aí um ambiente acolhedor e produtivo, e tornar a inclusão uma realidade. Então, a gente tem produtos aqui acessíveis para melhor capacitação, além de orientar e incentivar os outros empresários que nos ligam na contratação de funcionários com deficiência. Os atendimentos aqui, a gente já chegou a atender 15 mil pessoas por ano, né, em anos normais aí, de 2012 para cá. Lógico que veio crescendo esse programa, né? E a gente observa também que, como eu te falei aí agora no começo, sendo bem preciso, né, e eu me preparei aqui para a nossa live, nesse período agora de pandemia, a gente atendeu 1.881 clientes querendo empreender, querendo orientação, 1.881 clientes com deficiência, né? Dentre desse número, muitos queriam capacitação técnica, orientação e crédito. Pois. E esses dados são atualizados aqui diariamente. A gente tem um projeto de Libras, né, para tornar a comunicação acessível, disponibilizamos intérprete para esses clientes, e no atendimento online, né, com intérprete e tudo. Nós temos também aqui, antes de falar de um case, nós temos uma biblioteca importante, que todo mundo saiba que o Sebrae São Paulo aqui, né, o Sebrae em todo o Brasil, mas o nosso aqui é o sebraesp.com.br. Nós temos uma biblioteca de escola de negócios para atendimento a clientes com deficiência visual. Disponibilizamos impressão de pequenas apostilas e cartilhas em formato braille, conversão de textos para o formato de áudio, adaptação do conteúdo de publicações para o formato de fonte ampliada para pessoas de baixa visão, e nós temos aqui mais de 130 livros falados, e esse espaço está aberto para todo mundo, é gratuito, só entrar em contato via as mídias sociais ou via telefone aqui para o Sebrae. E você me perguntou de um case, nós temos a Escola de Negócios do Sebrae aqui, que, entre outras ações para todos os públicos, a gente também tem startups lá, né? E um exemplo disso é um projeto de uma startup que chama Startup Inclui, incubada pelo Sebrae São Paulo, né? Essa startup foi destaque recentemente na coluna painel da Folha. Ela está em fase de conclusão de um serviço de treinamento, consultoria e plataforma online para melhorar o atendimento no varejo, para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Vai haver um ranking, um selo de qualidade e visitas agendadas para os clientes.
Para concluir, Cid, acho que sendo repetitivo, né? Mas nós temos mais de 100 cursos à distância aqui, gratuitos, cursos de curta duração, muito simples, para aquela pessoa que está pensando em empreender ou já empreende, mas falta um pouco de disciplina financeira, sabe? Separar o bolso direito do bolso esquerdo, ou aprender a vender pela internet. Todos esses cursos têm legenda, tutoriais e planilhas, e o nosso pessoal aqui pode atender também para orientar o uso de tudo isso. Bom, muito bom. Eu só queria lembrar, a gente tem uma parceria nesse sentido, e nós temos a CIL, Central de Intermediação em Libras, instalada em algumas das suas unidades, né, que é a nossa, além de você ter prover isso, né, Libras e tudo mais, por conta própria, nós também temos a central instalada em alguns lugares, que é a nossa parceria. Eu quero, né, depois dessa conversa, falar mais com você, porque eu estou, né, querendo fazer projetos mirando nesse empreendedor com deficiência, né, inclusive ajudando esse empreendedor, depois a gente fala mais. Mônica, mudando um pouco a conversa, né, um assunto importante que a gente falou bastante e não vai acontecer ainda, é a questão dos táxis adaptados, né? Poit, aqui em São Paulo é o seguinte, já fez várias tentativas de criar frota de táxi adaptado. Nenhuma dos editais deu certo. Por quê? Porque o carro é caro, a adaptação, ou seja, a pessoa pode ser motorista de táxi ou de Uber ou de o que seja, ele compra o carro, né, e no dia seguinte de Uber já é motorista. No carro adaptado, ele tem que comprar o carro é mais caro. Tem que fazer uma adaptação que tem um custo a mais. Não vou falar se é caro ou se é barato, porque é o preço que ela tem, né, Mônica? É o preço, então é um custo a mais. E daí ele vira taxista adaptado. Um taxista normal, sei lá, se faz 12 corridas por dia, o adaptado vai fazer 8, porque é um serviço diferenciado. Então, agora, recentemente, a prefeitura, antes de saber da pandemia, né, soltou um decreto para que houvesse um novo pleito, um novo processo de sorteio de alvarás. E daí nós estamos pedindo para revogar o decreto para não acontecer agora, porque vai ser um fracasso. Né? É uma situação muito delicada. Mônica, o que a gente faz com os táxis adaptados de São Paulo? Pois é, Cid, eu acho que a gente está errando o conceito, não é nem de São Paulo só, né? Eu me permito até dizer que a gente erra o conceito a nível Brasil. Primeira coisa que eu entendo, né, é errado definir a tarifa, exatamente pelas razões que você levantou, né? O empreendedor desse táxi, ele tem um custo maior para colocar o táxi na rua e um custo maior operacionalmente, como você brilhantemente exemplificou. Ao invés dele fazer 12 corridas por dia, ele vai fazer 8, significa que ele tem um custo operacional maior. Por que a tarifa tem que ser a mesma? Então, eu acho que a gente tem que aprender que o mercado regula as diferenças. Qual é o preço da tarifa? Aquele que o cliente está disposto a pagar. Isso se regula por mercado. Deixa as pessoas se organizarem, né? O empreendedor, você compra, em que padaria você vai fazer a compra do seu pãozinho? Que supermercado você vai? Aquele que te oferece a melhor relação custo-benefício. Então, eu acho que um dos primeiros pontos, uma das primeiras falhas, é a questão da definição da tarifa. Eu acho que a tarifa, ela deveria ser autorregulável, seguindo as leis básicas de mercado, como qualquer outro mercado, número 1. Número 2, a gente tem um problema em relação à organização da demanda. Então, a pessoa com deficiência existe, né? Ela demanda por esse serviço, ela precisa desse serviço, mas essa demanda não está organizada. Então, razão pela qual, por exemplo, um Uber não coloca esse serviço, diferentemente de outros países, por exemplo, Nova York, eles têm esse serviço, né? Mas existe uma dificuldade na organização da demanda. Então, no dia que a gente conseguir entender, né,
quantos são e aonde estão essas pessoas que demandam por esse serviço, isso também começa a mudar o cenário, né? Então, eu acho que a gente tem uma confusão ainda no Brasil, Cid, de forma geral, a gente ainda enxerga esse mercado de forma muito assistencialista. Se a gente for pensar bem, a definição, por exemplo, do valor da tarifa é uma visão assistencialista. A gente precisa separar o transporte público a este indivíduo, que é necessário de ser feito, é uma obrigação do Estado, do transporte privado. O transporte público, que no caso de São Paulo, por exemplo, é feito pelo Atende, né? Então, isso é uma coisa, isso é um tipo de transporte, isso é uma necessidade que tem que ser oferecida à população. A outra coisa é o transporte privado. Então, eu acho que a gente, se eu puder resumir, eu diria que os problemas são esses dois. Número 1, a definição da tarifa, que a meu ver está errado, se definir o valor da tarifa, e número 2, a falta de organização da demanda. No dia que a gente matar essa charada de organizar a demanda e puder trabalhar com uma tarifa livre, eu acho que a gente resolveu o problema. Isso aí, tem inclusive um PL agora, querendo obrigar as empresas de aplicativos, de transporte via aplicativo, de terem carros adaptados. Então, chegou para a gente avaliar, estou avaliando aqui para ver o que eu comento, mas esse é um tema importantíssimo, e você tem total razão. Eu não sei se a tarifa poderia ser autorregulada, mas tem que ser, de qualquer jeito, uma tarifa diferenciada, né? E daí as pessoas falam, não, mas isso vai contra a LBI, cobrar preços diferenciados pelo mesmo serviço. Só que não é o mesmo serviço. Um táxi comum é diferente do táxi adaptado, né? Ele só tem o nome táxi igual, o resto é bem diferente, né? Digo mais, Cid. Desculpa, só para concluir o meu ponto sobre isso, veja bem, se o Estado entende que tem que ser a mesma tarifa, ele que pague pela diferença do custo operacional. Como é feito em Nova York. Os táxis adaptados são subsidiados pelos outros táxis, que pagam uma tarifa extra para subsidiar o táxi adaptado. Precisamos chegar num negócio desse, mas aqui essa construção é mais complicada, né? Nós estamos aí há anos, né, discutindo isso e ainda não conseguimos. E essa crise veio colocar um problema a mais, porque não é o momento de fazer um edital desse, porque agora os motoristas estão devolvendo seus carros, né? Tem muita devolução de carro, né? Bom, Poit, queria tocar um outro assunto. Né, essa pandemia, ela aflorou aí, né, tornou ainda mais visível e importante a questão da digitalização de processos, né, de você ter uma atuação digital, às vezes agora até maior do que a presencial. Então, e muitas empresas estão fazendo isso, estão se adaptando. Como o Sebrae pode ajudar uma empresa nesse processo, nesse processo de acelerada transformação digital? Olha, esse vamos dizer que é o segundo ponto, ou um dos 2 pontos que nós somos mais procurados. O Sebrae nunca foi tão acessado por gente precisando de ajuda, e dois campeões aqui procura por crédito, por microcrédito orientado, e procura por inclusão digital. O Sebrae pode ajudar muito, nós criamos rapidamente cursos bastante didáticos, porque tem muita gente que ou já estava empreendendo em casa, ou já fazia as coisas e mandava de alguma maneira, né? E agora ele tinha um sonho de incluir, de passar a ter um marketplace, ou ter um site, ou ter um melhor Instagram, vender pelo WhatsApp, que agora é possível. Isso agora veio para ficar, quer dizer, é agora e para depois dessa pandemia. Nós criamos nós estamos fazendo no Sebrae lives diárias, todos os dias úteis. Nós temos uma live das 5 às 6 da tarde, com acessibilidade, e a gente transmite ao vivo aconselhamento para os empreendedores, e muito na linha do crédito, da disciplina financeira e da inclusão digital. Nós fizemos recentemente
uma semana de 5 dias. O curso se chamava Seu Negócio Digital em 5 dias. Conseguimos patrocinadores. Esse curso está gravado, está disponível lá na plataforma do Sebrae, e ele explica de uma maneira muito simples, até para quem não era muito amigável ainda com o celular, com as mídias digitais, desde tirar uma foto com o celular, como tirar do seu produto, seja artesanato, seja comida para entregar, seja uma prestação de serviço ou uma consultoria, até como divulgar e efetuar a venda pela internet. Isto veio para ficar. Quem entrar no site do Sebrae ou telefonar para acessar, como eu disse, nós temos lá quase 150 cursos simples por EAD, né? Ensino à distância. Mas até para facilitar esse momento da inclusão digital, a gente criou lá uma aba que você vai encontrar lá, que chama Kit Enfrentamento, que são cursos simples, não só de crédito, mas principalmente para a pessoa aprender a vender à distância, entender que tem que se conectar agora e se comunicar com os clientes que estão em casa, e muitos permanecerão em casa, porque está todo mundo dizendo, né? O home office veio para ficar, facilita, evita tantos deslocamentos, então o cliente em casa está precisando de um produto entregue lá e, de repente, empacotado entre aspas, ou com valor agregado diferente. Então, o Sebrae está super conectado disso e está fazendo também uma transformação digital interna, porque casa de ferreiro, né? O espeto tem que ser de ferro. Então, nós estamos aqui eliminando o papel, fazendo uma coisa bastante digital, menos burocracia, para poder ajudar. A missão do Sebrae é ajudar o micro e pequeno empreendedor, e inclusive aqueles que precisam de ajuda e de acessibilidade e que estão em estado de deficiência, para poder empreender. E muitos, Cid, é incrível, já se reinventaram. Alguns estão até faturando mais do que antes, porque rapidamente entenderam o novo momento. E isso é conversando. Tem mais sorte quem assiste uma live como essa e tem ideias, ou quem assiste, frequenta os cursos agora à distância. Então, a gente está bem preparado e muito focado na inclusão, na transformação digital e na venda à distância pelo online. Mônica, essa temporada online, digital, o que mudou na dinâmica da empresa? Você sentiu uma maior demanda de compras digitais? Como é que tem isso impactado vocês? Com certeza absoluta, Cid, com certeza absoluta. Para nós, eu diria para você, até, às vezes eu sinto até, né, um certo constrangimento de dizer, mas eu sinto que foi uma oportunidade de aprendizado. Eu não estou reclamando da pandemia. A gente teve dificuldades, claro, né? A empresa ela tem um custo operacional alto e foi difícil, né, segurar esse transatlântico no primeiro momento, então não foi possível. A gente, obviamente, assumiu, algum prejuízo, né? Teve de assumir algum prejuízo, e tem uma conta aí que tem que ser paga desse prejuízo, mas olha, a oportunidade foi muito maior que a ameaça, exatamente por essa razão, né? A gente já tinha uma presença no digital, porém a gente alavancou muito mais, nós começamos a trabalhar em teleatendimento, a Cavenag está sendo preparada, a gente já tinha um relacionamento com alguns consultores, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas em todo o Brasil, mas nós estamos, enfim, trabalhando com mais afinco com esses próprios e desenvolvendo novos parceiros, a partir de um trabalho com teleatendimento, com a nossa equipe de São Paulo plugada, começamos a ministrar treinamentos a essas pessoas à distância, toda uma estrutura para apresentar produtos à distância, começamos a fazer webinars, enfim, eu acho que realmente, e eu escutava, né, o Poet falando, eu acho que esse momento digital, ele é inclusive uma excelente oportunidade para o pequeno empreendedor,
Porque, claro, você falando em grande escala, você fala, assim, de investimentos maiores lá. Ops, travou. É uma pane aí, faz parte. Deu uma pane. Eu acho que eu acho que eu fiquei off um pouquinho. Um pouquinho. Já voltou, já está tudo bem. Então, só para concluir, eu acho que uma startup, eu acho que a gente iniciar um empreendedorismo, né, iniciar uma atividade comercial no mundo digital é muito mais simples do que no mundo físico, que você tem toda uma estrutura que você tem que levantar. Eu acho que o mundo digital ele te oferece algumas vantagens nesse sentido. E pensar no empreendedorismo, sobretudo para a pessoa com deficiência, acho que assim, Cid, o projeto que você pensa em pôr de pé é fantástico, né? Porque se a lei de cotas, por um lado, né, ela foi um divisor de águas, por outro lado, ainda hoje as empresas veem a pessoa com deficiência dentro da empresa no telemarketing apenas, né? Então, pensar em colocar a pessoa, né, em colaborar para que a pessoa com deficiência, né, ela assuma um protagonismo maior, né, no mundo corporativo, é realmente importante para todo o processo de inclusão social, na minha visão. Beleza. Seguinte, queria agradecer novamente quem está nos assistindo e pedir o seguinte, já que vocês estão no Facebook da Secretaria assistindo, vão lá e sigam a página do Facebook da Secretaria. Nós estamos querendo chegar a 30 mil seguidores até o final deste mês. Nós já estamos em 27.500, mais ou menos. Então, com seus amigos que vocês trouxeram para essa conversa, a gente consegue aumentar um pouquinho ali o número de likes e de seguir, por favor. E nós vamos... o Poit tem que sair exatamente a 1, né? E a nossa live demora 1 hora mesmo. 1 hora é pouco para esse tipo de conversa, já que estamos acabando. Então, Poit, eu queria que você fizesse, né, ainda nessa linha do digital, né, da importância do digital e como se adaptar a esse digital, e como esse digital pode ser importante para as pessoas com deficiência, que você fizesse suas considerações finais. Muito obrigado, Cid. Obrigado, Mônica. A gente vai conversar mais. Prazer participar aqui e deixar o Sebrae extremamente à disposição. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e falando para essas pessoas. Eu acho que, como mensagem final, tem uma coisa que fez muita diferença na minha vida, viu, Cid? E você sabe bem do que eu vou falar, né? As pessoas percam um pouco a vergonha de se apresentar, de pedir, de mandar cartas, de fazer o approach, né? Eu falo muito, até escrevi um livro, né, ano passado, publiquei, que fala que se o não já está garantido, então vamos à luta. Eu, como uma pessoa que vim da roça e já passei por muitas crises e muitas dificuldades, afinal, já sou avô agora, eu posso dizer, como disse a Mônica, que muitas crises, a gente não tem vergonha de falar isso, não. Acabam reposicionando o mercado e aquele que se reinventa mais depressa, aproveita. E, para concluir, lembrem de uma coisa, né, que tem que colocar foco na solução e não no problema. Porque todos vocês conhecem pessoas na família, nos vizinhos, no trabalho, que só gostam de falar de problema, de reclamar, põe a culpa no governo, põe a culpa na situação, no tempo, no vento, na esposa, no marido, e outros que falam, bom, se for para falar de problema, a gente faz uma lista enorme, mas o que podemos fazer a partir de amanhã cedo para mudar isso, né? Ou nos apresentarmos de uma maneira diferente, ou entendermos, porque é uma mudança muito grande de mercado, e como a Mônica falou, tem muita oportunidade aí. Então, foco na solução, lista de ação para a solução, e não foco no problema. É essa mensagem que eu queria deixar final, e, de novo,
dizer que o Sebrae está super aberto, acessível, à disposição, o nosso telefone lá, vocês podem compartilhar e depois também, é o 0800 570 0800, ou pelas mídias sociais, sebraesp.com.br, a gente está pronto para atender todo mundo. Obrigado, viu? Poit, uma coisa que eu aprendo com você, né, e que eu sempre reforça, na verdade você reforça isso, e muitas das pessoas que nós estamos trazendo aqui, é a questão da gestão empreendedora, da vida empreendedora, da atitude empreendedora, né? Eu acho que isso que é importante, né? De um modo geral, na vida como um todo. Eu digo que mais, né? Olha como o seu papel é importante. Viver é empreender. Não tem outra, né? Viver não é ficar dormindo em casa, né? Não é ficar, é empreender. Em tudo, empreender nas coisas, nas mais pequenas coisas, né? Então, e em geral as pessoas têm uma atitude empreendedora para a vida. E é preciso reforçar isso. Gostei muito quando você disse percam as amarras aí, né? E vão para cima, tem que ir para cima, né? Das questões, das coisas que a gente quer, né? Eu acho que isso é empreender, isso é viver de forma empreendedora. Né? E isso, de repente, esse espírito, você, mesmo como empregado, pode, para você ter uma atitude empreendedora, você não precisa ser o chefe ou o empreendedor. Você pode empreendedorismo de vida. Exatamente. De vida. Então, eu acho que você ensina isso, né? A Mônica também, lá, conheço o Carlinhos, a estrutura inteira, né? Quer dizer, são pessoas extremamente empreendedoras e eu acho que o espírito é esse, não é, Mônica? Considerações finais. E assim, mais uma lição de empreendedorismo para a gente. Bom, em primeiro lugar, te agradecer de novo, Cid, uma honra imensa, uma oportunidade de conhecer o Poit, que realmente acho que vai ser uma oportunidade, né? Se a gente puder ter mais conexão, Poit, te dizer que foi um prazer poder te conhecer, agradecer a assessoria do Wesley. Puxa vida, eu tenho vontade de ratificar, né, tudo que o Poit disse, né? Na verdade, eu tenho escutado muitas pessoas reclamando desse momento do digital, né? E olhando a falta a impossibilidade, na verdade, de estar nas ruas. É verdade, faz falta? Faz falta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora abraçar, eu sou muito do contato físico. Então, faz falta, óbvio. Mas, gente, que oportunidade, né? É a história de você olhar o copo meio cheio ao invés de olhá-lo meio vazio. Eu vou terminar a live, eu tenho uma porta aqui ao lado, eu estou na cozinha da minha casa, né? Então, eu acho que existe uma oportunidade, não só de qualidade de vida, mas de conexão com as pessoas. Eu pensava, sabe, Cid, ok, a gente não festejou os 15 anos da secretaria, mas olha o tanto de conexão que você fez, né? Que saída brilhante você deu, e você não teria feito isso, muito provavelmente, se não houvesse essa situação. Né? Então, que as pessoas se encorajem, sobretudo as pessoas com deficiência, né? Viver é arriscar, viver é arriscar. Eu tenho uma amiga que resolveu ficar grávida quando o marido perdeu o emprego. Ora, mas esse é o momento da gente engravidar? E ela justificou, a gente está muito mais tranquilo, Mônica, tudo vai se resolver. Então, viver é arriscar. Né? Então, que as pessoas com deficiência, sobretudo, se arrisquem também. O mundo digital, você dizia sabiamente numa live recente que eu assisti, Cid, ele é muito mais democrático, ele equaliza mais as pessoas, né? Então, eu acho que no mundo digital, as pessoas, as diferenças, elas acabam se esvaindo, quem sabe, as pessoas, eu acho, têm uma oportunidade maior. Também sou uma pessoa muito suspeita para estimular as pessoas a trabalhar com tecnologia assistiva. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que contribui, né, que trabalha e que tem uma atividade profissional séria, responsável e ética, contribui para a sociedade, porém, trabalhar com tecnologia assistiva, a gente enxerga essa contribuição de forma tão evidente, de forma tão clara, né, escancarada, que é um privilégio gigante. Então, eu só tenho a ratificar, na verdade, tudo que foi difícil vir depois dele, porque eu só tenho a ratificar tudo que ele disse. Acho que a gente tem que olhar
o copo meio cheio, ao invés de olhá-lo meio vazio, e esta é uma excelente oportunidade para a gente empreender, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Ou seja, pessoas com deficiência, protagonizem, essa é a palavra. Obrigado, Mônica, obrigado, meu querido Poit, obrigado, Wesley, amanhã tem mais, obrigado a todos que estão nos vendo, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.